Muito bem-vindos. Tá? Nós estamos no mês de setembro, um mês que é dedicado à Bíblia. Então, não poderíamos deixar de falar sobre esse livro. Já eu vou fazer a correção dessa definição, sobre esse livro que, se não for um dos mais importantes, é o mais importante livro da história, né? Um dos, se não o mais copiado, o mais replicado, o mais lido, quer por judeus, cristãos, quer por outras pessoas também que pura e simplesmente buscam conhecimento. Essa aula ela vai ter como base, claro, a nossa Bíblia, né? Eu tenho aqui uma tradução, é a Bíblia de Jerusalém, uma das mais recomendadas para estudos, né? Ela tem um foco mais direcionado para os originais. Pelo menos era até recentemente a última tradução da CNBB, né? E também temos aqui dois livros, ambos da editora Loyola, que é o Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia, e Novo Testamento, História, Escritura e Teologia. Além disso, alguns artigos do site do Padre Paulo Ricardo e do site Veritatis Splendor. Quem conhece, é um dos sites mais confiáveis, mais seguros para a gente pesquisar sobre questões de história da igreja, doutrina católica, enfim. Tá? Muito bem, mas com perdão da redundância, começando pelo começo, né? Acredito que todos aqui têm uma Bíblia em casa. E hoje é muito fácil para nós ter acesso a uma Bíblia, né? Basta ir em qualquer loja, por aí, não precisa nem ser uma livraria religiosa, a gente encontra, né? Às vezes a gente encontra até em lugares que não esperava. Mas, para começo de conversa, o que é a Bíblia? A Bíblia seria um livro? A Bíblia seriam vários livros? A China está acompanhando a nossa aula lá também. Então, a gente costuma dizer que a Bíblia é um livro, mas na verdade, a Bíblia é um conjunto de livros. É uma biblioteca de livros, vamos assim dizer, né? E nós temos três cânones principais, né? Nós temos o cânon da Bíblia judaica, que possui 24 livros e ela é dividida em 3 blocos. Tá? O primeiro bloco é o Pentateuco, conhecido como Torá, né? A lei. Nós temos o segundo bloco, que é o bloco dos profetas, e um terceiro bloco, que é conhecido como o bloco dos escritos. Isso tudo somando 24 livros. Nós temos o cânon católico, né? Que acredito que já deu spoiler aí, mas é perguntar quantos livros tem a Bíblia Católica. Aqui todo mundo sabe. Pois é. Hábito de catequista, você sabe como é que é. Então, a Bíblia Católica, ela tem 73 livros, dividido em 2 partes. Antigo Testamento, eu estou meio ruim de matemática aqui, mas 46. E Novo Testamento com 27. Totalizando esses 73. E nós temos a Bíblia protestante, né? A Bíblia dos nossos irmãos ditos evangélicos, que possui 66 livros. Aqui já começa uma indagação, né? Mas como assim? Se a gente professa o mesmo Deus, como é que a Bíblia de um tem uma quantidade de livros, a Bíblia de outro tem outra quantidade? Por que dessa diferença? Quem acrescentou ou quem retirou? Acredito que vocês já devem ter ouvido essa insinuação alguma vez, né? Católicos acrescentaram o livro à Bíblia. Ou será que esses livros foram retirados? Vamos ver. E também já aproveitando essa definição, a gente fala tanto de cânon. Cânon era uma pequena varinha, tipo um pedacinho de taboca, que era usado como um sistema de medição. Lá pelo século IV, já num contexto filosófico, é que começou a ser aplicado para definir a lista de alguma coisa.
essa é a lista canônica de determinado livro. E aplicando aqui para a nossa Sagrada Escritura, o conjunto de livros reconhecidos como de inspiração divina. Então, quando a gente usar essa expressão, o tema da nossa aula, a formação do cânon bíblico, é isso. A formação dessa lista de livros, como vimos, são vários livros que foram reconhecidos como de inspiração divina. Um detalhe importante para a gente começar também é que, infelizmente, nós já não temos mais os originais de nenhum dos livros bíblicos, tá? Nem do Antigo Testamento, nem do Novo. Tudo que nós temos são, em sua grande maioria, fragmentos muito antigos. O fragmento mais antigo que a gente tem é um fragmento de pergaminho, chamado de P52, que tem um pedacinho do Evangelho de São João. Ele data mais ou menos do ano 130, mais ou menos isso, é o mais antigo que a gente tem. Tá? Muito bem. É isso. Então, mas antes a gente precisa também ter atenção a um detalhe. Antes de escrever algo, a gente precisa absorver aquele conhecimento, certo? Se eu pedir a vocês para fazer um relato dessa aula, um resumo dessa aula, escrito, primeiro vocês têm que assistir a aula, absorver aquele conteúdo, para depois conseguir fazer o resumo. A não ser se alguém aqui tiver o dom da profecia, né? É diferente. Mas, via de regra, é isso que acontece. E no Antigo Testamento, assim como no Novo também, a regra também era essa. Até pelo menos o século III, IV, depois de Cristo, a principal forma de transmissão do conhecimento era a forma oral. Isso, por um lado, favorecia a dinamicidade do anúncio, era mais fácil anunciar, quanto também, por outro, permitia com que existissem variações do mesmo relato correndo simultaneamente. Então, às vezes, você tinha o mesmo relato da criação do mundo numa comunidade X e o relato da criação do mundo numa comunidade Y de uma forma um pouco diferente, ainda que as duas bebessem da mesma fonte. E você está viajando. É mesmo. Vocês já fizeram vamos recordar os primeiros capítulos do livro do Gênesis. O primeiro fala da criação do mundo em 6 dias, descanso no 7º, não é isso? Fala alguma coisa sobre a criação da mulher no capítulo 1? Sim ou não? Os livros vocês sabem, né? Mas quando é que a mulher foi criada, vocês não sabem não. E olha que a maioria aqui é mulher, né? Oi? Então, já no capítulo seguinte, Gênesis 2, a gente encontra de novo um trecho de criação do mundo, só que dessa vez tem a criação da mulher. Opa! 2 narrações de criação do mundo diferentes dentro do mesmo livro. E nós temos outros exemplos. O próprio Pentateuco, né? Pentateuco não, o Decálogo, né? Os 10 mandamentos. Nós temos, salvo engano, no Êxodo e nós temos no Levítico. Se eu não me engano, é Levítico e Juízes, é alguma coisa assim. 2 relatos, comunidades e épocas diferentes, bebendo da mesma fonte. Isso, por um lado, repetimos, era bom para a transmissão, por outro, tinha essa questão de ter um pouco de atenção naquela versão que se recebia. Então, começaram, já que a forma principal de transmissão era a oral, a escrita era excepcional, surge essa indagação: por que então que os livros foram escritos? E aí nós trouxemos alguns motivos aqui para elucidar. Primeiro, por ordem divina ou para preservar as suas ordens. Cara, imagina o povo de Deus esquecendo os 10 mandamentos. Não podia. Então, escreve, que é para o povo não esquecer.
No livro do Apocalipse, lá quando fala das núpcias do Cordeiro, se não me engano, Apocalipse 19, lá no final, o anjo diz: escreve, pois essas palavras são dignas de testemunho, algo nesse sentido. Então, por ordem divina ou para preservar as instruções divinas. Segundo motivo, para que os escritos não fossem perdidos em períodos hostis. Como assim? Períodos de conflito, períodos de confusão doutrinal. Então se escrevia, e às vezes até se escondia esses escritos, esperava a poeira baixar, e aí estava ali, toda aquela tradição guardada. Terceiro motivo, devido a algum valor legal, seja de cunho administrativo, político, religioso, para aquela comunidade, para que não fosse deturpado aquele ensinamento, para que não fosse distorcido aquela regra. Uso de novo o exemplo dos 10 mandamentos. Escrevia para que, se alguém chegasse e falasse: Deus deu o mandamento de que todo o povo de Deus tem que ser corintiano. Aí o pessoal pensa: peraí, não tem isso aí não, cara. Ó, tem nada disso aqui. Corinthians nem existe ainda, brother. É mais em que pese, eu acho que todo corintiano vai para o céu. É que sofre demais, de penitência já na vida, negação. Então, mas entenderam, né? Beleza. E um quarto motivo, como parte. Oi? Você sabia que Lula é eu acho melhor eu começar a rezar o rosário de madrugada de novo. Voltando. Quarto motivo, como parte de uma coleção particular, e isso era muito comum também. Os nobres, os reis, eles costumavam reunir todo o escrito, toda forma de conhecimento a respeito de sabedoria que se tinha conhecimento na época. Então era aquela coleção exponencial, vamos dizer assim. Ainda que estivesse de forma oral, ele mandava escrever para que tivesse ali acesso para se enriquecer de sabedoria e governar com sabedoria. Tá? E quinto motivo aí, por conveniência, era o melhor modo. Cartas de São Paulo. Estava numa comunidade, precisava se comunicar com outra. Estava sem rede lá para ele mandar um WhatsApp, né? O que ele fazia? Ele escrevia, ou a escola de discípulos dele, né, escrevia e remetia essas cartas. Era um modo mais conveniente. Tá? Então, isso aqui é uma parte introdutória, tá? Então, muito bem. Como a Bíblia chegou até nós, né? Até meados do século V depois de Cristo, a principal forma de escrita, o principal meio de escrita era o papiro, né? Tinha ali uma planta que se chamava papiro, eles abriam, tiravam ali o caulezinho dela, que parecia uma esponjinha, e tinha uma técnica, sobrepunha, depois prensava, virava um papel, escrevia-se nele dos dois lados. Em geral, sem espaço, sem vírgula, sem pontuação. Esse negócio de hoje, a gente abre a nossa Bíblia aqui, versículo tal, isso é bem mais recente, tá? A escrita era contínua. Isso foi até mais ou menos o século V depois de Cristo, tá? Primordialmente, ela era fornecida em rolos, né? Era armazenada em rolos. E até essas bibliotecas muito antigas que os arqueólogos encontram, você pode ver que são rolos que são armazenados em jarros de barro, né? Eu esqueci de pôr uma imagem aqui no slide, mas enfim. Depois surgiu a ideia de fazer os livros quadrados, mais ou menos como a gente tem hoje, que eram as folhas de papiro sobrepostas, costuradas-se no meio e dobrado. Então, assim era feito o papiro. O livro quadrado, né? A gente conhece às vezes como códex. Porém, o papiro, como está dito ali, ele era bastante frágil. A própria tinta corroía. E é por isso que, unido aí às perseguições do Império Romano e tudo, não sobraram muito poucos escritos tão antigos e inteiros. Né? A partir do século III, nós tivemos a substituição gradual do papiro pelo pergaminho. O pergaminho ele era mais resistente, só que
que ele era muito mais caro. Então era difícil substituir tudo pelo pergaminho de uma vez. Então o que o pessoal costumava fazer? Eles costumavam reutilizar o pergaminho. Escreveu de um lado, agora eu vou escrever outra coisa, apagava, escrevia por cima. E aí isso eles davam um nome bem estranhozinho. Não era Iata Anderson, não. Era palimpsestos, se eu não me engano. Hoje já se tem uma técnica ultravioleta que consegue se chegar àquele escrito que havia ali primordialmente, ao fundo daquele que aparece em primeira mão, tá? Mas como dito, era muito caro. Então ele foi substituindo lentamente, gradualmente, tá? E já ali, a partir do século XIII, né, nós temos aí o papel chegando com mais força. Muito bem. E as formas de difusão, né? Nós já vimos um meio pelos quais a escritura chegou até nós. Agora, a forma de transmissão, até o século XV depois de Cristo, olha aí, nós já estamos falando ali de meados da Reforma Protestante. A principal forma era manuscrito. Aliás, a principal não, a única. Não tinha sido inventada a prensa ainda. E isso, abrindo um parêntese aqui, muitas vezes a Igreja Católica é acusada de ter escondido livros bíblicos, ter proibido a leitura de livros bíblicos, porque depois da Reforma Protestante expandiu-se muito o número de Bíblias acessíveis ao público, né? Isso é uma desinformação. O que é isso? Não é totalmente mentira, mas é distorcida de modo a dar uma conclusão equivocada. Como assim? Reforma Protestante, a prensa móvel, ela foi inventada em 1405, 1410, alguma coisa nesse sentido, com João Gutenberg, tá? Inclusive o primeiro livro que foi impresso, nós temos aqui embaixo, foi uma versão da Bíblia Católica, traduzida para o latim, que se chamava Vulgata Latina, foi traduzida por São Jerônimo no século IV depois de Cristo, tá? Então, até ali, para copiar uma Bíblia dessas, primeiro você tinha que certificar da confiabilidade do tradutor ou do copista. E segundo, isso levava anos, décadas às vezes. Uma Bíblia. Depois que se inventou a prensa, fazia-se centenas, milhares de Bíblias num curtíssimo espaço de tempo. Então, por lógica, a Reforma Protestante, que já vem depois do advento da prensa, foi favorecida por isso. Teve uma expansão muito mais rápida e muito maior daquela sua forma de cânone, né? Então fica esse esclarecimento também. Outra coisa, outro parêntese sobre isso é que até lá a leitura era reservada mais às classes mais nobres. A grande maioria das pessoas não sabia ler. Então a igreja tinha também esse cuidado, primeiro porque as Bíblias eram raras e segundo porque a chance de interpretação equivocada era gigante. Então esse era um cuidado que a igreja tinha também com o armazenamento dos livros sagrados, tá? Bom, e aí já no século XV, como a gente adiantou aqui, nós temos a invenção da prensa móvel, que a partir de então nós tivemos uma divulgação muito mais ampla da Bíblia. Um parêntese interessante que está colocado ali como a forma de escrita a forma manuscrita era a principal até o século XV, o que acontecia? Se eu fosse copiar um versículo e errasse uma vírgula, trocasse ela de lugar, o cara que viesse depois de mim para fazer uma cópia e queria ser fiel aos originais, ele ia copiar o meu erro. E assim sucessivamente. Hoje os estudiosos estimam que quase nenhum versículo bíblico passou sem sofrer algum tipo de alteração. Seja essa alteração a troca de uma palavra, seja essa alteração uma variação de onde essa palavra estava, seja essa alteração uma pontuação equivocada ou faltante, etc. Qualquer que seja a alteração. Estimam que exista mais de 200 mil variações conhecidas hoje. E o estudo não para de encontrar novos materiais sobre os quais eles se debruçam, tá? Muito bem. E aí a gente entra aqui, então, propriamente dito,
propriamente dito, na formação do Antigo Testamento. Só falar aqui. A gente quase não fala, né? Datação. Não tem como saber exatamente quando os livros do Antigo Testamento foram escritos. Tá? Primeiro porque, repetimos, a tradição oral era a principal forma de transmissão. Então, ainda que eu soubesse quando foi escrito, eu não sei quando a tradição surgiu. Então, o que os estudiosos têm é uma estimativa com base em alguns relatos, alguns personagens históricos, a datação por meio do teste de carbono, esse tipo de coisa, para chegar mais ou menos próximo de onde aquele livro foi escrito. Segundo, repetimos, não existe um original, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, atualmente. E também, ainda que existisse, haviam vários. Em muitas ocasiões havia mais de um escrito correndo em comunidades diferentes. Tá? Então, é basicamente esses três motivos. Agora, nós sabemos que os últimos escritos do Antigo Testamento, se a gente for pegar pelo cânon judaico, nós veremos qual a diferença daqui a pouco, eles foram escritos ali mais ou menos no século IV a.C. Tá? E o cânon católico, que tem uns livrinhos chamados deuterocanônicos, nós veremos agora, até o século I a.C. Tá? Estava ali na iminência da virada de era. Tá? Então é mais ou menos isso, né? Cerca de 400 depois de Cristo, antes de Cristo, perdão. Os livros do Pentateuco, né, que são aqueles 5 primeiros, conhecidos como a Torá, já havia ali uma certa canonicidade, ou seja, um reconhecimento de inspiração divina e uma certa estabilidade no texto. Havia ainda algumas variações, mas já tinha ali aquele núcleo fixado. Já quanto aos últimos livros do Antigo Testamento, como dissemos, se formos levar em conta o cânon católico, foram até meados do século I a.C. E aí a gente chega então na história, especificamente sobre o cânon católico, né? Nós temos aqui a diáspora, né? O que foi a diáspora? Denomina-se diáspora o processo, os acontecimentos históricos pelos quais o povo judeu saiu da terra prometida e se espalhou pelo mundo, tá? Então nós tivemos várias diásporas, vamos assim dizer. A primeira, segundo boa parte dos historiadores, aconteceu ali no ano 580 a.C., quando o rei Nabucodonosor II invade o reino de Judá, destrói Jerusalém, seu templo, e leva cativos cerca de 40 mil judeus para a Babilônia. Ali, cerca de 50 anos depois, um governante assume e permite com que os judeus voltem para o seu antigo território. Mas os judeus já tinham formado uma comunidade tão nobre, tão próspera ali na Babilônia, que muitos não quiseram voltar, permaneceram lá. Então, nós já temos duas comunidades judaicas numerosas em diferentes lugares. Terra Santa, Babilônia. Passando um pouco desse tempo, essa região ali do Egito é tomada por Alexandre o Grande no século IV a.C. Né? E ali começa o período das grandes dominações, esse período do helenismo, né? Que foi digamos assim, a comunicação da cultura grega sobre as outras culturas dos outros territórios por onde o Império Romano ia se expandindo, né? E uma das preocupações principais desse período helenista era absorver os elementos de cultura daqueles outros povos. E assim também aconteceu aqui com o povo ali da região da Babilônia, né? Onde foi estabelecida uma das grandes cidades culturais gregas, que era a cidade de Alexandria, né? Nós ouvimos falar pelo menos uma vez de Alexandria em alguma história, algum filme, alguma coisa nesse sentido, sempre ligada a essa reunião de sabedoria e de conhecimento. E realmente esse era o intuito. Logo ali no reinado dos Ptolomeus, vamos dizer assim, nós tivemos essa preocupação. Ptolomeu I cria um museu e uma biblioteca em Alexandria. E, digamos assim, tinha essa preocupação de reunir todo o conhecimento do mundo num só lugar.
E já o seu sucessor, que é Ptolomeu II, Filadélfia, ele tem uma sacada, vamos dizer assim. Ele percebe, poxa, tem uma grande comunidade judaica aqui. Só que a língua de comércio aqui não é a língua hebraica nem a língua aramaica que o povo judaico falava. É a língua grega. Então, como eu quero reunir todo esse conhecimento e colocá-lo à disposição, eu quero uma tradução da Bíblia judaica para o grego. E aí ele envia emissários até o sumo sacerdote de Jerusalém, encomendando essa tradução da Bíblia. E aí o sumo sacerdote encaminha 72 sábios judeus, pelo que a história conta, mas não é unânime, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel. E esses sábios, eles se reúnem numa ilha próxima de Alexandria e não só traduzem a Bíblia hebraica, como revisam alguns livros e acrescentam mais alguns. Essa tradução, ela é chamada de Septuaginta, ou tradução dos 70. Esse nominho aqui é importante, nós vamos voltar nele algumas vezes. Então, a Septuaginta, repetimos, né? ela foi feita ali mais ou menos no século III antes de Cristo, para os livros do Pentateuco, e para os livros proféticos e para os escritos sagrados, ele avançou aí pelos séculos II e I também. Tá? E como dissemos, não só foram traduzidos os livros, como foram revisados alguns e acrescentados outros. Para ser mais específico, foram acrescentados 7 livros, que nós chamamos de deuterocanônicos. Esse prefixo deutero significa depois, então, canonizados depois, deuterocanônicos. E são 7 livros, que são os livros de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Parênteses. Até aqui não havia um cânon judaico firmado ainda. Não havia. Então não é que eles adulteraram a Bíblia judaica, é porque não havia um cânon firmado ainda. Tá? Muito bem. Ok. Isso aqui nós estamos falando de século III até século I a.C., essa questão da Septuaginta. E elementos históricos indicam que esses dois cânones eram utilizados de forma simultânea pelas comunidades diferentes. Tinha uma certa discussão? Tinha, mas eram utilizados por elas. Os dois cânones, em listas diferentes, eram utilizados simultaneamente. E aí nós chegamos aqui no século I, depois de Cristo. Na verdade está ali nessa transição entre antes de Cristo e depois de Cristo, em que os judeus começam a enfrentar alguns grandes problemas de cunho político e de cunho religioso. Como assim? De cunho político. O Império Romano toma Jerusalém ali meados, no comecinho do século I depois de Cristo. E os judeus buscam uma recuperação daquele território. Tem uma contraofensiva no ano de 63, se não me engano, 63 depois de Cristo, que é brutalmente, 67, perdão, que é brutalmente reprimida pelo Império Romano. Alguns historiadores dizem que a população judaica foi quase dizimada no território de Jerusalém. Tamanha a brutalidade dessa repressão. Então, os judeus passaram a ser vistos como inimigos do Império. Problema político. E problemas de cunho religioso. Por quê? O judaísmo era monoteísta. Era não, ainda é. Crê em Deus único, como nós cremos. Só que nós cremos em Deus único. Já os romanos eram politeístas. Então não é que os judeus não adoravam os deuses dos romanos e adoravam outros. É que eles se recusavam. Então os romanos se revoltavam porque não era prestado culto aos deuses deles. Era um problema maior. Nós temos aí também o problema da inexistência de um cânon judaico definido até ali. Então você tinha várias comunidades com vários cânones, formando vários entendimentos e entrando em conflito.
Então eles tinham esse problema com a unidade da doutrina judaica também, com a comunidade judaica também. Terceiro problema, à luz dos judeus, era o surgimento do cristianismo. Por quê? Porque os cristãos se valiam dos escritos judaicos para pregar o anúncio de Cristo. Segundo a visão dos judeus, os cristãos usavam a palavra sagrada para pregar a heresia e eles não podiam fazer nada porque nem eles sabiam dizer qual eram os livros sagrados. E, em quarto ponto, nós temos o surgimento dos escritos cristãos, que foram todos escritos ali no século I depois de Cristo, nós veremos, e o surgimento de muitos escritos de cunho apocalíptico, anunciando o fim dos tempos. Na nossa Bíblia, no nosso cânon, só chegou o Apocalipse de São João. Nós tivemos outros apocalipses escritos, a exemplo do Apocalipse de Pedro, e mais alguns também. Só que não foram reconhecidas as suas canonicidades, né? A sua inspiração divina. Muito bem, então, os judeus chegam a esse ponto. Cara, nós precisamos definir a lista de livros que são sagrados. E aí, mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, estamos falando de depois de Cristo, Cristo já tinha ascendido aos céus. Os judeus se reúnem numa cidade que se chamava Jânia, hoje ela tem o nome de Yavne, alguma coisa assim. Entre o ano 70 depois de Cristo e o início do século II, para discutir sobre essa lista de livros sagrados. E era composta em grande parte por opositores do cristianismo e judeus de linha farisaica, rabinos de linha farisaica, que se tornou a linha majoritária a partir do século IV, e por isso que esse cânon ainda é utilizado hoje pelos judeus. Tá? Então, eles discutem assim, ok, nós temos aí, por exemplo, o cânon da Septuaginta, que foi traduzido por sábios judeus. Mas a gente não pode simplesmente chegar e falar assim, cara, isso aí não vale, são sábios judeus. Então nós precisamos definir critérios para estabelecer quais livros são canônicos e quais não são canônicos. E aí eles estabelecem, são 5 critérios, mas como eles são meio mesclados, eu coloquei 4 aqui. Primeiro, ser escrito em hebraico. Segundo, ser escrito no território ali da Terra Santa. Terceiro, ter sido escrito até o retorno do povo do exílio da Babilônia. Nós falamos agora há pouco dos judeus que foram levados para a Babilônia em cativeiro pelo rei Nabucodonosor II. Então, 50 anos depois, eles são autorizados a voltar, e os judeus, por essa lista, só aceitavam os livros que fossem feitos até a volta do exílio da Babilônia. Nenhum outro. E tem um probleminha ali, a gente vai comentar daqui a pouco. E o quarto item é... deve estar lendo aqui. Acabou ficando no slide aqui, só um instante. E não serem contrários, principalmente à Torá, ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros do cânon judaico. Agora, parênteses. Olhem para essa lista de critérios. Tirando esse último critério, que é não ser contrário à Torá, não parece mais um critério territorial ou digamos assim, eu vou colocar racial porque me foge a palavra correta, racial do que é propriamente um critério teológico, um critério de preocupação com aquilo que é fiel à tradição que foi revelada? Como assim? Se não foi feito no meu território, não vale. Se não foi feito até essa época aqui, porque obviamente todos os livros do Novo Testamento foram feitos depois, e os deuterocanônicos também, não vale. Se não foi feito até nessa língua, que é a minha, não vale. Então, e tem um outro parênteses também, porque nós temos aqui o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele foge desse critério da datação. Ele foi reconhecido como canônico lá atrás, segundo o critério da datação, mas ele escapa. Hoje, segundo o conhecimento dos estudiosos,
é possível aferir mais ou menos a data de elaboração do livro de Daniel, ele é mais ou menos do século II a.C. Então ele foi feito muito depois desse limite que foi estabelecido, mas ele está no caminho judaico. Aí hoje dizem que respeita as autoridades, etc. Mas está lá. Muito bem. Então nós temos aqui um quadrinho comparativo, só para dar mais ou menos uma ideia, né? Então nós temos ali antes de Cristo, até o século III, canonização, uma relativa estabilidade da Torá, dos profetas, os escritos são surgindo um pouco depois, só para ter mais ou menos um paralelo de todo esse contexto que nós falamos até agora. Muito bem. E aqui, já para antecipar o assunto, já é possível perceber onde está a diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica protestante. A Bíblia católica, ela tem 73 livros, por quê? Porque o Antigo Testamento dela tem como base o cânon da Septuaginta, que tem 7 livros a mais. 46 livros no Antigo Testamento, 27 conforme o cânon católico, que nós veremos a formação, somam 73, porque tem os deuterocanônicos. Nós temos uma série de elementos históricos comprovando que os apóstolos utilizaram o cânon da Septuaginta no anúncio do Evangelho. E os nossos irmãos evangélicos protestantes, a diferença é que o Antigo Testamento, para eles aceitam a parte do cânon judaico que diz respeito à retirada dos deuterocanônicos, respeito à autoridade judaica no sentido de excluir os deuterocanônicos. Então tem 7 livros a menos no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento é igual. Ou seja, a Igreja Católica tem meia autoridade. Muito bem. Beleza? Ok. E aí a gente muda de cenário, agora passamos para a formação do Novo Testamento. Aqui vai ser um pouquinho mais fluido, pessoal. Ou não? Da mesma forma como no Antigo Testamento, a principal forma de transmissão era a tradição oral. Lembrem-se, o contexto aqui não era firmar os escritos de Cristo como se fosse uma biografia de Cristo. O contexto aqui era anunciar o mais rápido possível, porque o fim era iminente. Lembra? O reino dos céus está próximo. Esse próximo às vezes era interpretado como iminência, e a preocupação era um anúncio urgente e cada vez mais amplo. Outra passagem, deu branco aqui, mas enfim, nós temos algumas passagens que falam sobre essa urgência do anúncio do Evangelho. Então essa era a preocupação. Imagina São Paulo, vou anunciar o Evangelho pelo mundo. Deixa eu sentar aqui, fazer uma cópia, depois anunciar. Morria antes de anunciar, porque a maioria das cartas são paulinas, tem 13 dos 27 livros são cartas paulinas no Novo Testamento. Não tinha anunciado em lugar nenhum, tinha ficado só escrevendo. Era um grande escritor, um apóstolo. Nada. Então, essa era a preocupação deles. Começa-se a se preocupar com uma atenção mais firme aos escritos, a buscar o que estava exatamente escrito na palavra, mais ou menos no século III para o século IV, que a gente começa a ter umas heresias bem complicadas, nós veremos. Os livros do Novo Testamento, eles foram escritos entre 50 a 100 depois de Cristo. Todos os 27. O primeiro foi a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, escrito mais ou menos no ano 51. Ou seja, o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito cerca de 20 anos depois que Cristo subiu aos céus. Em que língua? Oi? Em que língua? Em que idioma? A maioria em grego. Novo Testamento, a grande maioria em grego. Que era a língua de comércio da época, grego koiné, assim mais exato. Ou seja, por 20 anos a igreja ficou somente com tradição oral no anúncio do Evangelho. Por 20 anos. E hoje, se não está na escritura, não vale. Né? Ok. E o último livro de que nós temos notícia é a primeira epístola de São João, que os historiadores mais, os estudiosos menos otimistas, datam ela ali de mais ou menos 100 depois de Cristo, até um pouquinho mais. Né?
próximo da época do Didaquê também, mais ou menos naquela região ali. Inclusive o Didaquê, parênteses, ele foi um dos livros cogitados para entrar na Bíblia. Só não foi reconhecido a canonicidade. E hoje nós temos o Didaquê como o primeiro catecismo da Igreja Católica. Né? Olha que bacana. Seleção dos livros. Muito bem. Nós tínhamos ali, primeiros séculos da Igreja, é importante comentar um detalhe. O Império Romano começa a perseguir também a Igreja Católica. Perseguir muito. Até a liberação dessa perseguição, que se deu já no século IV, nós veremos daqui a pouco, com o Edito de Milão, né, que foi o imperador Constantino, em 313, nós tivemos 32 papas, dos quais 27 foram martirizados no Império Romano, incluindo São Pedro, crucificado de cabeça para baixo, porque não era humano, então podia sofrer a pena de crucificação. São Paulo, como era romano, não podia, foi decapitado. Mais ou menos 64, 67, depois de Cristo. Muito bem. Mas tinha ali, repetindo, como é que funcionava o anúncio do Evangelho naquela época? O apóstolo ia de comunidade em comunidade, anunciava o Evangelho, convertia uma parte daquela comunidade, deixava um líder espiritual, que fosse mais zeloso, cuidando e anunciar em outro lugar. Porque Jesus não disse, ide até o Bezerra e anunciar o Evangelho, ou ide até Cabeceiras e anunciar o Evangelho. Ele disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Foi até o vizinho, foi para o mundo todo. E aí, São Paulo, que era o que mais escrevia, né? Estava numa cidade, precisava falar com os cristãos da outra. O que fazia? Todos os livros do Novo Testamento foram escritos para bastar em si mesmos. Eles tinham um objeto, eles tratavam e esgotavam aquele assunto naquele livro. Nenhum dos apóstolos escreveu nenhum livro do Novo Testamento pensando que ele seria equiparado às Escrituras Sagradas no futuro. Nenhum. Para eles, as Escrituras eram o cano judaico, ponto, acabou. Da Septuaginta, já vimos. Então, chegou um momento que nós tínhamos comunidades cristãs que tinham livros que outras comunidades não tinham, mas que era reconhecido o valor geral. E aí, como é que fazia? A ideia era reunir e comunicar. E temos registros de que as cartas de São Paulo circulavam em várias comunidades cristãs já desde o princípio, né? Nós tínhamos ali, digamos, uma escola de discípulos paulinos que reunia os escritos e difundiam. Mas aí veio a perseguição do Império Romano, como dissemos. Então, por um tempo, a preocupação principal da igreja foi manter os livros a salvo da destruição. Se o Império Romano pegasse, destruía. Inclusive, muitos pergaminhos foram perdidos nessa época, muitos rolos foram perdidos nessa época. E também começaram a surgir algumas heresias meio complicadas. Vamos citar duas aqui, só a título de exemplo, para mim não segurar vocês aqui até amanhã. A heresia marcionita. Que pregava essa heresia marcionita? Ela tinha uma oposição entre um Deus bom e um Deus ruim. O Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim, era um Deus mau, olha lá, ele fala do conflito, ele fala para abençoar o seu povo, para passar a espada nos outros, esse é um Deus ruim, esse é um Deus mau. E já Jesus, não, esse é um Deus legal, é bonzinho, esse aqui a gente pode. Então a gente fica só citando um aqui e despreza o Antigo Testamento. Outra coisa, só valia as cartas de Paulo. E não todas, só 10 das 13 que nós temos hoje. E o Evangelho de São Lucas, porque São Lucas foi um discípulo de São Paulo, né? Andou muito com São Paulo. Então, esse era o cano para os marcionitas, era 10 cartas de São Paulo e o Evangelho de Lucas, e meio picotado, pronto. Para eles, esses eram os livros sagrados. E Marcião chegou, inclusive, a fazer uma lista canônica, no ano de 144 depois de Cristo, que hoje nós temos como a primeira lista canônica feita. Antes disso, nós tínhamos uma certa estabilidade de alguns livros, mas nada por escrito, porque também não era questionado dessa forma, né? Marcião antecipa uma tendência da igreja, vamos dizer assim. É o que dissemos, né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, até a heresia
Mas enfim. E nós temos aqui os montanistas também. Os montanistas eram mais ou menos o seguinte: o fim está próximo. Então, você tem que assumir uma postura, hoje nós chamaríamos de puritano, né? Você tem que assumir uma postura de ascese absoluta, que ultrapassava e muito aquilo que a igreja nos ensina como saudável. E fiavam-se muito nesses escritos de cunho apocalíptico. Inclusive, em reação aos montanistas, nós vimos lá que os judeus, quando foram formar o seu plano, também tinham uma grande aversão a livros de cunho apocalíptico, por causa dos montanistas que já começavam ali a se formar. Fato é que nós tínhamos grupos que queriam menos livros, grupos que queriam mais livros, grupos que queriam uns livros, grupos que queriam outros livros. Nós tivemos vários livros que entraram no cânon e vários outros que não entraram e eram muito populares. A exemplo de um livro que se chamava Pastor de Hermas. Era muito popular na época, não entrou. E aí, a igreja teve que parar, digamos assim, sua produção teológica por algum tempo, escapando da espada do Império Romano, até mais ou menos o século IV, quando nós tivemos aí o Édito de Milão. Acho interessante abrir esse parênteses também, porque muitas vezes nós também sofremos a acusação de que a Igreja Católica foi fundada pelo imperador Constantino. Então vamos lá. Constantino era um, digamos assim, vice-imperador, né? A gente chamava de César. O imperador era Augusto, o vice era César. E, salvo engano, nessa época o Império Romano do Oriente e do Ocidente já tinham se separado. Só que Constantino queria ser imperador, ele não queria ser vice. E aí ele falou: vou marchar contra o imperador. Ele tinha um exército menor, afinal de contas ele estava indo contra o imperador. Mas ele era um cara muito... ele tinha muita fé. Fé pagã, obviamente. Ele era adorador do Deus Sol. E aí ele coloca ali nos estandartes do seu exército o símbolo do Deus Sol. E marcha. Vou batalhar em nome do Deus Sol. Diz um historiador, eu não vou me lembrar o nome agora, que escreve esse relato de Constantino, que Constantino estava descansando em média de meio-dia, para dizer assim, era o sol mais reluzente que poderia ter. Ele olha para o céu para prestar um culto ao Deus Sol e vê uma cruz que era mais reluzente do que o sol. E embaixo tinha uma faixa que dizia assim, em latim obviamente: sob este símbolo vencerá. E ali, ele, como era de muita fé, se converte ao catolicismo. A igreja já nasce católica, isso a gente pode até colocar uma outra aula depois. Se converte ao catolicismo e diz: pois bem, agora eu batalho pelo Deus dos cristãos. Troca o estandarte do seu exército. Hoje nós temos a cruz de Constantino, né? Vocês podem pesquisar na internet depois. Aquele, parece um P com um X assim, vocês já viram? Aquilo é a cruz de Constantino, tá? Aquelas duas letras, a pronúncia delas fica próxima da pronúncia de Cristo, de Christos, né, que era na época ali, né, e elas formam uma cruz. O X, ela é a transversal da cruz, tá? Essa é a cruz de Constantino, esse é o significado. E aí ele marcha, chega em Roma, o imperador, com um certo medo, procura sair por uma saída que só tinha uma ponte muito estreita, seus exércitos eram muito grandes. Ele decide fazer o quê? Uma ponte de barcos sobre o rio. Ele começa a parte do exército a passar sobre essa ponte de barcos. Ao ver o exército de Constantino, que agora estava, digamos assim, muito eufórico porque batalhava em nome de Deus, eles se amedrontam, começam a ficar ali ansiosos, angustiados. A ponte sobre o rio desmorona, o imperador cai, morre afogado, é encontrado alguns dias depois. Constantino decapita, tira ali a cabeça do imperador e entra em Roma dizendo: agora o imperador sou eu, em nome de Cristo. E aí uma das primeiras medidas dele foi retirar a perseguição que a Igreja Católica sofria em 313 por um documento que se chama Édito de Milão. Hoje ainda é possível encontrar um texto desse documento na internet, bem fácil. Tá? Engraçado é que ele negociou o casamento da própria irmã com o imperador romano do Oriente para conseguir a paz também do lado oriental. A irmã dele foi, digamos assim, a moeda de troca. Ele casou, uniu o império, ficou mais poderoso, os cristãos pararam de se perseguir. Pronto, maravilha.
aqui para ele, né? Então, prosseguindo, quando acaba, aqui nós já estamos bem no finalzinho, quando acaba a perseguição cristã, aí sim a igreja retoma a sua produção teológica e, consequentemente, afloram heresias. Então, a igreja teve que se reunir várias vezes para discutir heresias, para condenar heresias. E também se reuniu, agora que esse problema do cânon, que ainda não estava definido, volta, ela se reúne para discutir quais serão os livros sagrados. E nós tivemos alguns concílios, né? Nós tivemos um concílio em Roma, em 382 depois de Cristo, que foi um concílio regional, ou seja, que foi decidido ali para aquela comunidade. Nós tivemos o concílio de Hipona, 393, regional também, valia para a região de Hipona. Dois concílios em Cartago, 397 e 419. Esse último Santo Agostinho participou. Regional. E, por fim, e ali, essa lista de livros que nós temos hoje era definida em lugares diferentes. Naquela região, qual é a tua lista? X. Ali, qual é a tua lista? A mesma. E ali, também. Mas ainda eram concílios regionais. Por que não fizeram um geral da época? Porque não havia esse questionamento. Era tão evidente que todo lugar que fazia concílio definia a mesma coisa. Só que, com o passar dos anos, dos séculos, nós sabemos que ali por volta do século XVI nós tivemos a Reforma Protestante, que recebe o nome de Reforma, mas na verdade foi uma revolução. Porque a Reforma conserva as bases, a Revolução destrói as bases. E a Reforma Protestante, ela rompeu com aquilo que é a base da Igreja Católica. Certo? Então, e aí, no contexto da Reforma Protestante, Lutero, voltando um pouco, a gente viu que o primeiro livro a ser impresso pela Bíblia, pela prensa, que foi inventada ali em 1410, mais ou menos, foi uma Bíblia, no caso a Vulgata Latina, que foi uma tradução que São Jerônimo fez do grego para o latim, que agora era a língua de comércio, vamos dizer assim, né, no século IV. Era uma Bíblia, uma tradução oficial da igreja oficial, que agora era a religião oficial do Império, na língua oficial do Império. O objetivo era anunciar aquela palavra a todo lugar onde o Império Romano tivesse domínio. Por isso ela foi traduzida, por isso ela foi encomendada. E aí, essa impressão na prensa inventada por João Gutenberg recebeu o nome de Bíblia de Gutenberg. Ela foi feita ali em 1450. A Reforma Protestante foi um pouco depois, começou ali mais ou menos em 1516, 1517, e Lutero percebe uma coisa. Nós já temos algumas traduções da Bíblia para o alemão, Lutero era alemão, para o alemão. Ele vivia na região da Alemanha, se ele era alemão, eu não sei. Só que muita gente ainda não entende, então eu vou fazer uma tradução para uma linguagem bem mais vulgar, bem mais palatável. E aí ele faz a sua tradução, que é a Bíblia de Lutero, e valendo-se da prensa, que já estava inventada, essa Bíblia ganha grande popularidade, e assim os ideais do protestantismo se espalham de forma muito grande, em especial na Alemanha. Hoje a gente vê que a Alemanha ainda é um núcleo do protestantismo, né? Hoje ainda é. Então, a igreja vê a necessidade de, depois de, 10 séculos de tranquilidade, ter que sentar para decidir a mesma coisa de novo. Que foi no Concílio de Trento, em 1542. Esse concílio foi um concílio geral, reunindo toda a igreja do mundo, representantes da igreja de todo mundo. E ali foi definido a lista de livros que nós temos hoje como dogma de fé. Agora não discute mais. Católico que nega a lista de livros de forma consciente e pertinaz, ele pode ser excomungado porque pratica uma heresia. Estou correto? Muito bem.
é um dogma, é uma verdade de fé católica, que esse é o cânon, tá? E, agora, um parênteses, nós vimos que Lutero, que as Bíblias evangélicas aceitam o cânon do Novo Testamento igualzinho ao cânon católico, 27 livros, mas no princípio não foi exatamente assim. Lutero questionava alguns, tentou tirar alguns, a exemplo da carta de São Tiago, né, Epístola de São Tiago. Por quê? Porque Lutero pregava que apenas a fé bastava para ser salvo, somente a fé. Carta de São Tiago, se alguém engano, capítulo 3, versículo 23, dizia assim: a fé sem obras é morta. Aí chegaram para Lutero, e aí, como é que funciona isso? Aí ele, isso aí é uma carta de palha. Mas, pensando, e eles têm alguns escritos criticando alguns livros também, mas, digamos assim, a imagem ficou tão ruim, de que ele já tinha tirado os do Antigo Testamento, já não estava lá muito bom, já tinha um questionamento, começar a mexer no Novo também, ele voltou atrás e manteve a lista dos 27, não sem questionamento, repito. Podemos ir. Muito bem, então, para concluir, esse parênteses, nós vimos aqui formação do Antigo Testamento, formação do Novo Testamento, tinha muitos livros, escritos em épocas diferentes, para comunidades diferentes, com objetivos diferentes, mas, então, por que foi definido essa lista e não outra qualquer? Do ponto de vista humano, é claro, a gente sabe que Deus, onisciente que é, sabia que esses livros seriam escolhidos e assim foi da vontade e do agrado de Deus. Isso ninguém discute. Estou dizendo no que tange a nós, seres humanos, que Deus quis precisar de nós. Por que esses livros foram escolhidos e foram aceitos e não outros? Por que não houve uma rebelião logo depois do Concílio de Trento e os católicos bateram o pé e falaram assim, não aceito? Por quê? E por que até nossos irmãos protestantes que negam que exista revelação por meio da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério, mas por que até eles aceitaram o cânon dos reformadores? Por quê? Alguém tem um palpite? Oi? Sim. Os que eram mais aceitos por todos, os mais coerentes. Sim, essa é a tese defendida pelos nossos irmãos. O que eles dizem? A definição do cânon foi um processo natural. A igreja não teve qualquer influência nisso. O que a igreja chegou foi fazer assim: nossa, parece que o pessoal gosta desses livros, né? Já sei, vai ser isso aqui mesmo, tá bom, vou discutir. Ou seja, que foi um processo natural. Com igreja, sem igreja, aconteceria. No entanto, nós vimos que não foi bem assim. Tinham livros que eram muito queridos e não entraram no cânon. Então, a gente pode resumir numa palavra, o que define, do ponto de vista humano, repito, por que essas listas foram aceitas de forma, em sua ampla maioria, pacífica. A autoridade. Como assim? Os livros foram escritos para uma comunidade. Quem reconheceu a inspiração divina foram os sábios judaicos, ou seja, sábios daquela comunidade para a qual aqueles livros foram direcionados. Então, a comunidade judaica, vendo os sábios elegendo aqueles livros, falaram: bom, eles são sábios, eles têm autoridade dentro da nossa comunidade para reconhecer a canonicidade dos livros. Então, eu confio neles, porque eles estão mais próximos de Deus. Esse era o raciocínio. Da mesma forma quanto a igreja católica. A igreja tem autoridade para definir a canonicidade ou não dos livros. Um parênteses para a gente encerrar. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nos conta a história do primeiro concílio que nós tivemos, que foi o concílio de Jerusalém. O que aconteceu ali? É bom que o pessoal vai chegando aí aos pouquinhos, né?
descansando um pouco, para no final todo mundo acordar de novo. Muitos judeus se convertiam ao cristianismo, só que eles queriam manter a base da religião judaica mesmo sendo cristãos. Foram denominados cristãos judaizantes. E uma dessas bases que eles queriam manter era a necessidade da circuncisão dos homens. Cristão tem que circuncidar. Qual era o fundamento deles? Cristo circuncidou. Opa! Se nós somos imitadores de Cristo, e aí? Virou uma grande polêmica envolvendo São Paulo e São Barnabé. Não precisa, dizia São Paulo e São Barnabé. Os judaizantes, precisa, Jesus circuncidou. E o povo estava dividido. Nos termos de hoje a gente dizia, o pau estava quebrando. Beleza. E aí o que eles pensaram? Já sei. Vamos falar com aqueles que são, salvo engano, o que diz na Escritura é isso, aqueles que são tidos como colunas da verdade. Essa é uma expressão para se referir a São Pedro, São Tiago e São João. E eles vão para Jerusalém. São Paulo e São Barnabé. Chegam lá, estão anunciando o Evangelho, muita gente se converte, a comunidade, nossa, glória a Deus. Mas eu vim aqui por outro motivo. O negócio é esse. A comunidade de Jerusalém começa a discutir também. Precisa, não precisa, precisa, não precisa. Tudo isso está no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, tá? Aí, São Pedro se levanta para falar sobre o assunto. E o que nos diz as Escrituras, eu vou puxar exatamente o que diz aqui, é o seguinte. Porque essa parte não estava preparada, né? Atos 15, para quem quiser acompanhar, claro, pode ter uma variaçãozinha de tradução, mas, olha só, vai dizer assim, a partir do versículo 5. Então, alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, intervieram. Diziam que era preciso circuncidar os gentios e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Reuniram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para examinarem o problema. Tornando-se acesa a discussão, levantou-se Pedro e disse: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias aprove a Deus entre vós que por minha boca ouvissem os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, impondo ao pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem mesmo nós podemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que nós queremos ser salvos, da mesma forma que eles. E a Escritura prossegue. Então toda a Assembleia silenciou. Acabou a discussão. Por quê? A autoridade de Pedro, como nosso primeiro Paulo. Depois eles fizeram uma carta, saíram pelas comunidades anunciando a decisão do Concílio de Jerusalém. Acabou a discussão nas outras comunidades também. Ele falou. Cristo falou por meio de Pedro. Então, a igreja tem autoridade. Outro argumento que nossos irmãos evangélicos usam é isso. Olha só. Tem concílio lá, concílio cá, mas nunca sentaram para definir assim, a igreja universal. Católico significa universal. A igreja universal definiu isso. Porém, olha só. Você pode voltar na parte dos concílios, por favor? Acho que é o slide anterior. Datas diferentes, lugares diferentes, a mesma palavra sendo pronunciada. Se isso não é a presença do Espírito Santo em todos os corações, unidos em propósito e em entendimento, eu não sei o que é. Agora, 10 séculos depois, alguém viria dizer, está errado.
Aí fica cada um com a sua consciência sobre que autoridade Lutero tinha para alterar o cânon e que inspiração do Espírito Santo, que Espírito Santo é esse que ora diz A, ora diz menos A sobre o mesmo assunto. Tá? Então, pessoal, já encaminhando aqui para o nosso encerramento, eu agradeço a vocês pela paciência, por deixarem a casa de vocês, o conforto de vocês, para ouvir esse 1,5 metro de tagarelagem aqui. Muito obrigado a todos, uma boa noite, vão com Deus, e que essa aula possa de alguma forma contribuir para que a gente saboreie um gosto maior as Escrituras, agora conhecendo o que elas são, conhecendo todo o processo do agir de Deus ao longo dessas eras, e também para que a gente se previna quanto a esses tantos discursos docinhos e fáceis que muitas vezes são apresentados e que nós engolimos porque não conhecemos a nossa fé. Deus nos abençoe, uma boa noite, muito obrigado.